a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma de processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o dispositivo nesta Constituição. Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E hoje, a minha conversa é com você. Hoje, o meu convidado para este bate-papo é você. Eu queria te pedir desde já que chamasse ou que enviasse para o máximo de pessoas possíveis. Curta, comente, compartilhe, até porque eu não sei por quanto tempo esse vídeo estará disponível para vocês. Hoje, o nosso tema central não será a Bíblia, embora a Bíblia paute todas as nossas atitudes e todas as nossas palavras. Hoje, eu quero conversar com você sobre a situação do nosso país, que é calamitosa e preocupante. Eu comecei lendo o trecho que é considerado o resumo do artigo 220 da Constituição Federal de 1988. Trecho esse que não tem sido respeitado, pelo menos ao curso deste segundo turno eleitoral. Eu estou um pouco chateado, tive pessoas que eu admiro censuradas, canais que eu sigo, pessoas que eu gosto, tive amigos censurados, e eu queria alertar o povo de Deus para os perigos que nós estamos correndo. Se o artigo 220 da Constituição fala sobre liberdade de vida, e é por isso que nós combatemos o aborto, é por isso que no Brasil não existe pena de morte, porque a Constituição prevê a liberdade para a vida, a liberdade de expressão. Todo indivíduo é livre para falar aos limites da lei, tudo aquilo que bem lhe entender. A liberdade de imprensa. O que seria de um país que não tem a sua imprensa livre? Bem, a gente precisa perguntar para a Coreia do Norte, para a China, para Cuba, para os países que são vítimas do Talibã, onde o jornalista apresenta o jornal com homens fortemente armados à sua retaguarda. E esse tipo de coisa nós não queremos para o Brasil. Sim, vai tomar um cunho político. Desculpe, se você não está preparado para isso, se você é um crente limpinho e rejeita as mazelas que esse mundo nos propõe, Cristo disse que aquele que já se limpou de nada necessita ser limpo, senão somente os seus pés. Por muitas das vezes, eu preciso sujar os pés pisando em terrenos complicados, acidentados e delicados, mas necessário para alertar o povo de Deus. Nós aguardamos a volta de Cristo. Nada nos é mais importante que a volta de Cristo. Só que enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma responsabilidade cidadã, nós temos uma responsabilidade civil, da qual eu, Samuel, não me abstenho. Eu, Samuel, não me isento. E eu quero te convocar a não se abster também. O TSE, uma espécie de puxadinho do STF, tem extrapolado e muito a sua competência. Nós temos visto isso em diversas medidas. Nas mais recentes, censura a Gazeta do Povo, censura a Revista Oeste, censura a Brasil Paralelo e a mais recente e talvez mais gritante, a emissora de TV e rádio Jovem Pan. Um documentário da Brasil Paralelo que ainda nem foi lançado, já foi censurado sob pena de R$500 mil por dia, de um documentário que ninguém, absolutamente ninguém viu, por tema de quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro. Ninguém sabe o que está dizendo ali, mas, segundo o TSE, que não tem jurisprudência para vetar, até porque a Constituição rege que nós temos liberdade de criação e de expressão. O TSE disse que não pode. A Jovem Pan, na figura de seus jornalistas, e a Jovem Pan trabalha abertamente com o jornalismo opinativo, onde pessoas que representam a esfera da esquerda, e eu, Samuel, sempre digo que eu não gosto muito dessas nomenclaturas que mais servem para nos dividir do que para nos aproximar, mas a Jovem Pan talvez seja a única emissora de TV no Brasil que abre espaço para ambos os polos falarem, expressarem, opinarem a sua opinião. Os comentaristas foram
vedados e impedidos de falar coisas como Luiz Inácio Lula da Silva é ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa, ex-presidiário e descondenado. Desculpa, mas eu preciso falar a verdade porque a verdade é o que liberta. Lula não é inocente. Lula é descondenado. E falando isso, eu não tomo automaticamente partido para Jair Messias Bolsonaro. O que eu posso te dizer é, Jair Messias Bolsonaro não é condenado. Lula, sim, foi condenado em 3 instâncias, com quase unanimidade, mas por uma medida de um juiz amigo, saiu da cadeia, ou da reclusão de Curitiba. E por que eu posso dizer que Lula é um descondenado e não inocente, já que os jornalistas no Brasil foram impedidos de falar isso? Imagine, o argumento usado pelo TSE, segundo eles fere a lisura das eleições, é que o processo do Lula não está tramitado e julgado, não ocorreu todo o trânsito, não está transitado e julgado, logo, ele não pode ser chamado de condenado, tendo em vista que seu processo foi anulado por uma questão de CEP. Só que pense comigo, imagine que você estava numa padaria, você viu um homem entrar e atirar na testa do padeiro, você viu. As câmeras que estavam naquela padaria pegaram aquele homem, o rosto dele, toda a cena. Está registrado, está documentado e você viu. Mas um tribunal não te permite chamar este homem de assassino, tendo em vista que você viu, tendo em vista que está documentado, e ainda assim, mesmo com tudo isso posto, o tribunal vira para você e diz que se você o chamar de assassino, você vai ser processado, porque o processo dele não está transitado e julgado. Com esta analogia, analise a vida e a obra de Luiz Inácio Lula da Silva. Declaradamente, e não por mim, responsável pelo Mensalão, responsável pelo Petrolão, responsável pelos maiores esquemas de corrupção ou escândalos de corrupção da história do Brasil. Mas nós não podemos mais falar sobre isso. E aqui eu torno a falar que eu não estou te pedindo voto para o Bolsonaro. Mas essas medidas parciais, completamente unilaterais, nos mostram que há algo de errado. Não me é possível, irmãos, não me é possível apoiar um candidato que afirmou, ipsis literis, que ele não estava ficando mais radical, e sim mais maduro. E fez questão de perguntar aos seus ouvintes se eles estavam entendendo bem o que ele estava insinuando. Ele não estava mais radical, e sim mais maduro, fazendo claro a analogia a Nicolás Maduro, o ditador venezuelano que come um prato de $1.000 enquanto 97,5% da sua população passa fome. Foi com esse homem que o candidato a presidente fez analogia e a gente ainda está brincando de Brasil. Amando, não a pedido, mas amando do PT, o PTSE tem tomado medidas unilaterais exacerbadas, extrapolando todas as suas competências. Hoje, dia 20 de outubro, eles julgaram e se aprovaram como tendo poder de polícia. Se eles olharem essa publicação minha aqui e não gostarem, eu tenho 2 horas para tirar do ar. Essa é a realidade do Brasil. E até quando nós vamos ficar brincando de Brasil? Jesus vai voltar, irmão, nós vamos morar no céu, só que até lá nós temos uma responsabilidade com esse país, nós temos uma responsabilidade com as próximas gerações, nós temos uma responsabilidade com a nossa consciência, nós temos uma responsabilidade com a nossa fé, nós temos uma responsabilidade com os nossos valores. E me desculpe se eu estiver me alterando ou sendo um tanto grosseiro, só que nós estamos dormindo. Nós estamos preocupados com o culto da vitória. Nós estamos como os violinistas do Titanic, tocando violino enquanto o barco está afundando. Se esse barco afundar, nós vamos morrer. Nós vamos perecer quanto país, não quanto cristãos. Eu não falo contra o Lula, abertamente contra o Lula, por uma questão espiritual. Eu não tenho medo de perseguição. A coisa mais importante da minha vida é o Evangelho. Eu estou pronto para morrer por ele. Eu falo por uma questão meramente política. É a pior opção para o Brasil. De todos os candidatos que nós tínhamos à presidência no primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva era a pior opção para o Brasil.
Não existe um plano de governo. E por aquilo que ele fala, censurar a mídia, controlar redes sociais, regular meios de trabalho como Uber, 99, como iFood, limitando as possibilidades de trabalho, estatizar as empresas que foram privatizadas, para mim ele se torna a pior opção. Além de, claro, todo o seu currículo que o acompanha, além de todos os seus amigos como Gleice Hoffmann, como Guilherme Boulos, como José Dirceu, como Renan Calheiros e tantos outros, envolvidos em demasiados esquemas de corrupção. E eu torno a falar, eu não gosto dessa nomenclatura esquerda-direita, mas eu abro adendo para te explicar algo. Sobre esquerda e direita. Esquerda e direita nós deveríamos voltar lá na Revolução Francesa. Falar de homens como Robespierre e falar de homens como Luís XIV, o rei da França, e falar de Maria Antonieta, sua esposa, que de fato eles aumentaram o imposto, aumentaram a carga sobre o povo trabalhador para aumentar o seu luxo, a sua qualidade de vida, e a população não aguentou, e os girondinos, que era parte do clero da alta corte, do lado direito, sentado na Bastilha francesa, nas reuniões que duraram mais de 10 anos, e os camponeses sentaram do lado esquerdo, a burguesia se sentou do lado esquerdo, os camponeses sentaram do lado esquerdo. E naquela discussão ficaram conhecidos como lado esquerdo, lado direito, e isso ganhou hereditariedade, isso invadiu gerações, isso entrou em países, e aqui no Brasil hoje nós temos essa divisão. Eu, Samuel, particularmente prefiro adotar os termos conservador e progressista, que já é conservador tendo como pai Edmund Burke, e os progressistas tendo como pai o Thomas Paine. Porque acredito eu que se adequa mais no nosso quadro político atual. E o que seria o conservador e o progressista? Bem, o progressista é aquele que acredita na ruptura de tudo aquilo que foi construído a fim de operar uma mudança estrutural e revolucionária. Por que você acha que Simone de Beauvoir dizia que ninguém nasce mulher, torna-se uma? O que ela está fazendo? Ela está rompendo com um padrão que nós carregávamos ao longo de toda a história. Agora, o conservador, ele é aquele que acredita sim nas mudanças necessárias, nas mudanças estruturais, só que ele está firmado nos valores morais, éticos, sociais e religiosos que a sociedade carrega. Talvez essa seja a grande diferença do progressista para o conservador. E com base nesse conhecimento, você vai escolher aquilo que você mais se identifica. Você se considera um progressista que quer a ruptura de tudo aquilo que foi construído para intencionalmente criar algo melhor, ou se você é um conservador que prega que existe sim a necessidade de mudança, só que nós vamos conservar os valores, conservar a cultura, conservar tudo aquilo que é de bom, como princípios éticos religiosos que nortearam a nossa sociedade até o dia de hoje. E eu não estou fazendo política partidária no Ele Pode. Eu estou conversando com você e te abrindo os olhos para a grande escalada ditatorial que o Brasil está tendo. Nós já tivemos parlamentar preso, nós já tivemos emissora de rádio fechada, estamos tendo agora plataformas de streaming censuradas, censura prévia, inclusive, o documentário nem saiu, já foi mandado retirar do ar. E talvez pior seja o Teatro das Tesouras, onde o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, alegou desordem informacional. E desculpe, se tiver algum advogado vendo isso, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Que raio de artigo no Código Penal é desordem informacional? Não existe. O que ele alegou vocês estão dizendo a verdade, só que dizer a verdade pode levar ao entendimento errado. Como? Se a Bíblia diz que a verdade é o que liberta. Obviamente a Bíblia está fazendo uma metáfora falando de Cristo que liberta, mas vamos falar, a verdade liberta. Irmãos, vivemos dias escabrosos, vivemos dias tenebrosos e a gente está brincando de Brasil, preocupados com o culto da vitória. Nós, dentro de pouco tempo, não teremos mais liberdade de culto. Ou você acha que essa escalada, onde a tirania avança, ela não recua? Hoje, eles calam a nossa voz. Amanhã, eles nos impedem de ir e vir. Em questão de tempo, nós seremos limitados de cultuar. Ou você acha que na Coreia do Norte isso começou do dia para a noite? E na China isso começou do dia para a noite? Foi taciturno, foi pachorrento, foi devagar e chegou do jeito que está. E o Brasil caminha a passos largos para que nós não tenhamos mais liberdade
nenhuma. Por isso eu estou aqui conversando com você, abrindo o coração, falando um pouco de Brasil para pessoas que estão pouco situadas com o que está acontecendo hoje. Hoje, uma mulher foi impedida de transitar com o seu Fusca. A Justiça Eleitoral está impedindo com que uma mulher ande com o seu próprio carro, o carro que ela comprou, que está no nome dela, e a Justiça Eleitoral não quer. Uma vinícola foi impedida de vender vinhos a R$22. Uma vinícola, uma empresa privada. Avançaram sobre o direito da propriedade privada. Uma loja de roupas que estava dando 22% de desconto foi impedida de conceder esse desconto aos seus clientes, porque a Justiça Eleitoral não quer. Nós estamos vivendo dias perigosos. Eu preciso te alertar para esse fato. Nós estamos vivendo dias perigosos. Nós estamos vivendo dias perigosos. A nossa liberdade corre risco. E nós estamos brincando de Brasil. Desculpe se você é um crente limpinho, que não fala sobre política, e que se recusa a tecer críticas quando a situação está calamitosa. Mas no dia 7 de setembro do ano passado, eu estive em Copacabana e tive a oportunidade de falar em alguns palanques. E a frase que eu citei em todos os palanques que eu falei é: quando a casa do nosso vizinho está pegando fogo, a nossa casa corre risco também. E eu estou alertando isso aqui faz tempo. A casa dos nossos vizinhos está pegando fogo. Hoje é a Brasil Paralelo. Hoje é a Jovem TV, a Rádio TV Jovem Pan. Amanhã é o Ele Pode. Quando chegar a nossa vez, não vem dizer que eu não te avisei. Cuidado com o que você vai fazer no dia 30. É de extrema importância que você tome, com base nesses argumentos e tendo isto posto, tome a melhor decisão para o futuro liberal, liberdade econômica, livre mercado, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade. É de extrema importância que você tome a decisão correta. É de extrema importância que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É de extrema importância que você deixe seu comentário aqui, fazendo com que esse vídeo tenha engajamento, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E eu juro para você que eu estou tentando ser o máximo objetivo possível. É que é muito complicado, tendo visto a quantidade de arbitrariedades que nós estamos vivendo. Eu não sei, sinceramente, o que se passa na cabeça do senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Aquele que tem a caneta na mão para promulgar os processos de impeachment para Alexandre de Moraes, para Luiz Barroso, para Lewandowski, para qualquer outro que ameace a nossa democracia. Há um tempo atrás, teve uma galera aí assinando a Carta pela Democracia. Desculpa se eu for meio chulo, mas eu acho que eles estão usando a Carta pela Democracia como papel higiênico, porque a censura está acontecendo e ninguém está dizendo absolutamente nada. Alguém precisa tocar a trombeta em Sião. Alguém precisa estar como vigia nos muros dizendo: essa água vai chegar no nosso pé também. Não pense que isso vai parar pelo lado de lá. A gente fica muito confortável quando o problema não é com a gente. O problema não é diretamente comigo, mas eu já manifesto a minha inconformação. Porque quando chegar aqui, vocês vão saber. Tem uma frase de um pensador do século XVII, se eu não estou enganado, que ele diz que prenderam seu vizinho comunista. Não, foi do século XVIII ou XX. Prenderam meu vizinho comunista, mas como eu não era comunista, eu não me importei. Prenderam meu vizinho católico, mas como eu não era católico, eu não me importei. Prenderam meu vizinho socialista, mas quando eu não era socialista, eu não me importei. Quando vieram me prender, já não tinha mais ninguém que pudesse dizer nada. Eu estou pronto para morrer pelo evangelho, que dirá ser preso, eu não tenho medo disso. A minha vida é menos importante que o evangelho. A minha vida não tem valor nenhum perto do evangelho. Atos 20, 24. O que me importa é completar o ministério que eu recebi do Senhor. Eu não tenho minha vida preciosa por nada. Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, antes que eu consiga concluir o ministério que a mim foi proposto. Só que eu estou como sentinela avisando para você: nossa liberdade corre risco.
E começa na liberdade de expressão, vai parar na liberdade de culto. Onde a tirania avança, ela não recua. Onde o Estado avança, ele não recua. O Estado está ditando o que empresas privadas podem fazer. O Estado está ditando quanto de desconto ou por qual valor você pode vender a sua propriedade. O Estado está ditando regras básicas e práticas para a nossa vida. O Estado está ditando quais palavras o jornalista pode usar. O Estado está ditando isso e ele não vai recuar. O pastor Jorge Linhares, lá de Minas Gerais, foi censurado também por pregar contra o pecado. Ele pregou contra o pecado e foi intimado. Você acha que isso vai demorar até chegar na sua igreja? Claro, se a sua igreja for de menor expressividade, vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar também. Agora, se a sua igreja tem canal no YouTube, se a sua igreja tem página no Instagram, se o seu pastor tem perfil nessas redes sociais, isso uma hora vai chegar para ele também. Então eu te peço novamente, meu irmão, encarecidamente, abra os seus olhos e para de brincar de Brasil. A situação está crítica. Já tivemos jornalistas presos, exilados, parlamentar preso, extrapolação de poder absurdo do judiciário. E contra a ditadura do judiciário, quem é que poderá nos defender? Então eu conto com a sua ajuda para que a gente possa minorar os efeitos da ditadura judicial e que a gente não permita com que o homem que disse que fará como Maduro faz na Venezuela retorne à cena do crime. Como bem disse seu vice. Deus te abençoe. Que você tenha consciência de tudo aquilo que nós estamos conversando aqui. E que você converse com o máximo de pessoas sobre as coisas que nós conversamos aqui. E que esse vídeo possa tomar uma proporção até que pelo TSL seja derrubado. Deus te abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe.